Sou Edinaldo Rodrigues, diretor de expansão da Remax. Trabalho aqui na Remax São Paulo, na venda de franquias. Estou aqui com meu amigo Fernando, nosso master franqueado do Grupo Ganhar. E a gente trouxe aqui uma convidada super especial no podcast da Remax, aqui, The Winners Club, aqui na C7, na nossa convenção nacional, celebrando 15 anos de Remax aqui no Brasil. A gente trouxe uma convidada super especial, a Fabrina, que vai contar um pouco da trajetória dela aí no mercado imobiliário. E quero passar a palavra ao Fernando para se apresentar e dar as boas-vindas aos dois, aí, a Fabrina e ao Fernando. Bem-vindos e obrigado pelo aceitar o convite. Olá, Obrigado. Pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao nosso podcast também. Obrigado, Edinaldo. Obrigado, Fabrina. E então vamos conversar um pouquinho. Eu sou o Fernando Moura, sou Master Regional do Grupo Ganhar. Representamos os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe aqui no Brasil. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, não é? Com a nossa convidada especial, a Fabrina, de Santa Catarina, não é isso? Sim. E vamos falar um pouquinho então sobre... Se calhar começar por conversar um pouquinho, conhecer-te um pouco melhor, não é? Como tu começaste a tua carreira no mercado imobiliário, como tem sido essa evolução. Claro, eu agradeço imensamente o convite, né? Acompanho também o trabalho de vocês aí nos estados respectivos. O meu é Santa e Bela Catarina, né? E iniciei, né, realmente a minha trajetória, transição de carreira, venho da carreira jurídica, nunca me imaginei corretora, né? E aí já vamos entrar direto nas dores, preconceito de família, preconceito de todas as pessoas, né? Inicialmente se voltam contra você, mas você tem que persistir. Quando essa porta foi me aberta, eu realmente abracei. E, enfim, fiquei muitos anos em Tribunal de Justiça, me especializei em imobiliário, notarial, tributário, e o que facilitou imenso para depois, né, eu fazer essa junção aí para o âmbito comercial. Mas eu não sabia vender. Porque até então eu fazia algo, né, muito formal, muito procedimental. Tudo foi vencer realmente todas as etapas. Foi algo muito novo que eu comecei a fazer. Então, é algo que eu me identifiquei. Eu não sabia que eu gostava tanto de pessoas, de estar com pessoas, até que eu consegui fazer essa abrangência, né, de uma nova profissão. E realmente foi algo muito desafiador, porque eu iniciei numa pandemia. Quando eu tomei a decisão que eu ia empreender, porque eu cansei de ver as pessoas saindo do trabalho doente, vocês sabem, o mercado privado, né? As empresas vão te explorando até o momento que você serve. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Morava na frente de uma incorporadora, que depois eu vinha trabalhar em Balneário Camboriú. E eu começava a ver as pessoas doentes, as pessoas realmente não conseguindo crescer no ambiente de trabalho. Estavam muito fechadas, estavam tristes, cirurgias, trabalho psicológico. Então, eu falei, caramba, né? A gente está aqui se dedicando, não tem o reconhecimento, tem muita dor, as pessoas querem crescer, mas não estavam conseguindo realmente... Só vou arrumar um minutinho aqui. Agora deu. E não estavam conseguindo crescer. E foi Quando eu tomei a decisão, foi num momento muito difícil, porque quando eu tomei a notícia, as pessoas, pandemia. E eu tive que realmente vencer todas essas etapas e comecei fazendo já as formações da Remax. Fui inicialmente convidada para trabalhar com workshops, enfim, passando um pouquinho do meu conhecimento na área, né, de direito imobiliário. E ali eu fui conhecendo um pouco do trabalho de vocês, de vários estados, pessoas que iam para a nossa região, contar um pouquinho. Eu falei, caramba, isso está fazendo sentido, porque realmente a gente vai firme no propósito, que é ajudar pessoas. Então, eu pensei, caramba, vou aprender um pouquinho mais sobre isso. E ali começou realmente uma nova etapa, um desafio gigante, os preconceitos do mercado, um mercado altíssimo luxo, altíssimo padrão que é o nosso, pessoas que estavam lá com 10, 20 anos de corretagem, e eu entrando com a minha pastinha, né, com 5 dias para dentro dos condomínios. Foi um desafio muito grande, mas em pouco tempo de trabalho a gente consegue ter já um resultado muito bom mesmo. E claro, né? Aí vem as próximas etapas, eu levo isso com o time, levo isso com equipes, mas claro, né? Tudo tem o caminho correto de acontecer. Muito bom, Fabrina. Primeiro, obrigado aí. A gente acompanha a tua história, uma história que é recente, né? Uma história, querendo ou não, o Fernando tem muito mais tempo de mercado imobiliário do que eu tenho 14 anos de Remax. Fernando, você tem quantos anos de Remax? 24 anos de Remax. No mercado imobiliário também, não é? Tem 10 anos a mais, né, Fernando? E a Fabrina com quase 4 anos de Remax, aí a gente acompanha um pouco da tua trajetória.
o trabalho que você vem fazendo lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, sendo a corretora número 1 do estado. Você contou um pouco dos desafios, né? Entrar num negócio novo, uma transição de carreira, algo que hoje acontece muito no Brasil e em todos os estados, no Pernambuco, Alagoas, Sergipe, São Paulo, em outros lugares. Profissionais de outras áreas que tomam essa decisão de fazer uma transição de carreira, e você é um grande exemplo disso. Saiu da advocacia, saiu da questão aí jurídica para fazer corretagem, e hoje é uma grande referência para a gente aí em quase 4 anos. Está escrevendo uma história muito bacana. E primeiro te parabenizar por isso, tá? E Fabrina, que realmente eu acompanho e sei o trabalho que você está fazendo é bem diferente do que é o mercado tradicional. Como você falou, né? Do outro lado você via pessoas doentes, pessoas em outros ambientes que não eram bons, e aqui você teve um apoio bacana e está conseguindo fazer uma trajetória legal. E aí queria que você contasse, você já falou um pouco do desafio. Qual foi o teu maior desafio que você teve nessa tua entrada inicial, além da pandemia, que você já falou que você entrou bem no momento da pandemia? Então conta qual foi o outro desafio que você teve aí quando você resolveu tomar essa decisão de estar inserida no mercado imobiliário. Então, né, eu acho que a minha vida toda, desde o momento que eu segui, né, estudando, eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha do interior do Paraná, 12 mil habitantes, sem pavimentação, então todos os desafios possíveis. Quando eu queria seguir, naquele meu primeiro momento, minha primeira visão de sair de uma cidadezinha desse tamanho, eu falei, caramba, eu gosto do jurídico, comecei a me inserir ali. A minha primeira passo grande que eu dei foi querer estar com pessoas que tinham uma visão lá na frente. Ali eu entrei. E foi desafiador porque eram todas pessoas já bem-sucedidas, que tinham indicações, que eram filho disso, daquilo. E eu falei, caramba, eu vou ter que fazer minha história acontecer. Eu vou ter que estudar 3 vezes mais do que todos. Então eu estava acostumado com as objeções, estava acostumado com os obstáculos. E nunca isso segurou. Eu tenho muito exemplo dentro de casa, que a gente vai e luta pelos nossos sonhos. O meu irmão também saiu do país e conseguiu se estabelecer. Mas a gente tem que quebrar. Primeira coisa, o elo que a gente tem de senso de inferioridade. Primeira coisa, porque às vezes a pessoa fala, nossa, sentou na minha mesa um grande... Hoje eu atendo as principais famílias do sul do Brasil, o Brasil parte do PIB, e inicialmente eu tinha que quebrar essas objeções. Ah, nossa, a pessoa sentou aqui na minha mesa, como é que eu vou fazer? Ele tem 10 minutos aqui para me atender, eu tinha que gerar muito valor. Então eu me qualifiquei muito, eu amanheci estudando, porque eu já fazia isso pelos outros. Imagina quando deu a oportunidade de eu empreender, de eu fazer isso por mim, para minha família, pelo meu crescimento. Cara, eu fui de ponta, eu já fazia isso, trabalhava até de madrugada, porque com o meu salário de advogado, eu não dava conta de tudo que eu tinha, estudava, centro de pós-graduação, e eu queria fazer além. Então, quando eu entrei na primeira empresa como advogada, eu saí como gerenciamento de 3 grandes projetos do Brasil, porque eu era a primeira a entrar, a última a sair, sábado, domingo. E não queria mais essa vida porque eu queria realmente fazer por mim e pela minha família. E eu queria ter um propósito de vida, de como que eu ia atuar. E aí a Remax chegou na minha vida tomando conta de tudo. E eu falei, nossa, mas é algo também muito novo aqui para Santa Catarina, né? Vocês aqui em outros estados talvez já tinham uma maturação maior da rede, da marca, mas nós não tínhamos nada. Verdade. Nós tínhamos exemplos de Portugal, nós tínhamos exemplo de vocês de São Paulo, regiões, mas lá, para nós, sul do Brasil, era algo muito novo. Era uma Ferrari que precisava andar. Então, nós pegamos tudo isso, nós compramos essa briga e começamos a fazer o trabalho. Eu estudei dia e noite, foi meu grande desafio por ser pandemia. Eu levei a sorte lá do bom da pandemia, que começou muito curso bom da nossa rede, ser online. Que anteriormente eu tinha que ir para Portugal, eu tinha que vir para cá, eu tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. E começou a ter muita coisa online. Ali foi minha primeira grande obstáculo que eu quebrei. Eu estudei muito, eu me qualifiquei, eu tenho cadernos, eu mostro nossa equipe até hoje, assim, cadernos e cadernos, porque se eu já estudava muito, eu vou estudar por algo que eu estou realmente fazendo algo grandioso por mim, pela minha família e por um propósito maior. Hoje são quase 40 franquias conosco em Santa Catarina, mas quando eu cheguei, era nós, e pedrada em todos os lados. Ah, o que é isso? Ninguém entendia o modelo, o segmento, o nicho. Então, eu comecei me relacionando com os grandes. Com os bons. Isso não é fácil. É a primeira grande, assim, que eu tive que mudar o meu mindset. Eu falei, caramba, e eu chegava nas mesas, chegava a conversar com os corretores, como a Eliane Ribeiro, né, nossa grandiosa aí de Portugal, ela fala, primeiro eles riem de você. Daqui a pouco eles começam a entender, opa, tá fazendo sentido. Tem produto bem precificado. O mercado normalmente não tá nem aí, né, para essa alçada. Quer tirar pedido, quer trabalhar com o mercado primário construtor. Aí nós entramos no Oceano Azul, que aí criei esse grande projeto aí que eu venho palestrando no Brasil todo hoje, principalmente no sul do Brasil, e ajudei muitas pessoas, porque eu faço de uma maneira engraçada, né, falar de uma maneira que as pessoas têm que identificar.
com cor, com temática, as pessoas começam a se introduzir no nosso modelo. Porque parece muito simples, mas primeiro você tem que adentrar e quebrar uma cultura. É um rompimento cultural de lá, porque na nossa região é muito lançamento. É um por dia, um por semana, grandes, muito produto. E aí eu comecei a fazer 100% do nosso modelo que a gente é ensinado. Eu vou entender isso aqui, se os grandes estão me dizendo, né? Pessoas que não é um ano que ele tem ali uma premiação, que ele conseguiu mudar, ele está ali por 10 anos, né? A gente teve agora palestras aqui de gigantes, número 1 da Europa, do Brasil, enfim. E você começa a aprender com essas pessoas, mas se eles estão dando o caminho das pedras pra gente, a prática, a teoria, a gente já é fera, a gente já tem universidade, tudo dentro da nossa empresa. Agora, se me dão a prática, eu só vou. Quanto custa uma mentoria prática, né? A gente tem que levar isso em consideração. Então, eu uni todos os obstáculos que a gente tem e tirei sempre o lado bom das coisas. Muito preconceito de todas as pessoas que eu ia atender, corretor, e hoje as pessoas respeitam o nosso trabalho. Mas não foi simples. Eu chegava com uma pastinha, como falei para vocês, embaixo do braço, com 5 dias, um mês de trabalho, e as pessoas não estavam entendendo por que eu estava tão focada em gerar valor para o cliente vendedor, por que eu queria fazer. Às vezes falam, não, mas eu nem vou te receber para atender, porque eu já estou trabalhando com 10, 15 corretor, são os grandes aí da imobiliária, chegam de aeronave, lá. E eu ali com a minha pastinha embaixo do braço, né? Então eu tinha que dar um jeito de me superar. Me superei com a técnica e me superei com a vontade. Eu tinha boa vontade de resolver, de olhar para o olho do meu cliente e dizer, coloca na minha mesa que eu vou resolver. Então eu brinco que hoje eu vou desde molhar as flores para eles, dos imóveis, até ajudar na parte jurídica, claro, pegar os bons pontos que a gente tem, né? Eu vendo isso, faço administração patrimonial deles, tudo de graça, eu quero gerar valor, que quando eles forem comprar, vender, ou uma simples consultoria, que eu seja consultado. E eles falam que quem nasce em São Paulo, Alphaville, é pastor, né? Eu falo, e lá em Balneário Camboriú, eles falam que quem nasce lá é corretor. Então, faz jus, porque todo mundo lá tem um tio, um cunhado, um filho, um amigo, alguém da família que é corretor. Então, é uma segunda grande objeção que nós temos lá. É um desafio gigantesco. Eu falei, caramba, eu tô cansada de apresentar um belíssimo trabalho, que eles amam quando eu entro para dentro do apartamento, eles já querem te contratar, que é a primeira visita nossa, né, gerar valor, isso falando de captação, falando de vendedor. Gerar valor. Eles adoram, querem nos contratar, a gente consegue gerar algo que o mercado não faz, comprovadamente, né, quais são nossas ações, nosso plano de marketing, nosso estudo de mercado, nossa precificação, e não deixismo. O que vale, vem, não vem, então a gente faz toda essa análise comparativa. A segunda visita, que realmente é números e apresentação desse estudo, é o que pegava. Então, olha, mas já está com o meu parente, já está com a pessoa de confiança de 10 anos, é meu familiar. E a gente foi quebrando isso como? Porque a gente falou, então você deixa um período de tempo com as pessoas que você gosta, vejam o que eles estão gerando. Se não gerar nada, eu volto. E assim eu fui construindo a minha história no meio de todas essas objeções do mercado realmente do altíssimo padrão. E comecei, claro que eu fiz negócios também mais baixos, inicial de carreira, eu pegava tudo, né? E aí a gente vai direcionando e vendo que está realmente assertivo. E hoje, depois de tudo isso, eu trabalho tão somente com indicação de grandes empresas. E isso que eu estou falando de nem 3 anos de mercado. Muito bom. É isso aí. Que percurso fantástico, Fabrina. Você é interessante como você, aí de uma forma rápida, assim, bem objetiva, você toca nos principais dores, nos principais problemas do mercado imobiliário e da corretagem imobiliária, não é? É que você falou na questão da cultura, a dificuldade de entrar num tema cultural que está muito enraizado. Você falou um pouquinho da falta da sensação de falta de profissionalismo também do setor imobiliário, a sensação que o cliente tem de que não é bem servido, não é bem atendido, e como você tem conseguido construir essa evolução junto com todo o modelo Remax, não é? O modelo Remax se posiciona no mundo com essa estratégia. Esse é o nosso modelo. É Sim. credibilizar, profissionalizar o mercado imobiliário e melhorar o serviço, o atendimento ao nosso cliente. Perfeito. Mas deixa-me perguntar, tu nesta evolução, tu estás num mercado muito específico, não é? Balneário Camboriú é uma referência mundial neste momento em termos de... A Dubai brasileira. É o Dubai brasileiro, é do Brasil. E como é que tu tens acompanhado essas novas tendências do mercado? O mercado imobiliário está sempre mudando. Como é que tu tens acompanhado essas novas tendências? O que é que está acontecendo no mercado imobiliário? Como é que tu estás vendo estas mudanças? Eu digo até a grande X da nossa questão é fazer o serviço bem feito,
de uma maneira muito simples. É que às vezes a gente quer complicar. A gente quer criar algo novo, a gente quer a fórmula mágica, né? Tá tão em alta a fórmula mágica, né? Nossa equipe chega, não, eu quero agora chegar nos teus números, né? Mas ninguém viu o caminho das pedras lá atrás, né? Então, eu acho que diariamente, desde a minha primeira reunião com clientes, eu nunca descarto um cliente. Eu tô sempre disponível. Cansei de fazer reunião com grandes empresários que eles estavam cansados do serviço que eles estavam a receber lá e que a profissão de corretor é algo muito pesado para nossa região, porque eles não recebem nada. Às vezes você faz uma venda no ano, você tem a tua faturação, muitas vezes pessoas sem objetivos, né? Você faz uma venda, tá tudo bem para o teu nicho, acontece muito no mercado, e a gente sempre enxergou a Remax, a nossa forma de atuação, como carreira. Primeira coisa, quando a gente vai recrutar, quando as pessoas vão entrar para a nossa marca, porque um leva o nome do outro, o bom e o ruim. Então, primeira coisa que a gente fala, né? Carreira. Entenda isso como uma carreira. Eu estudei 5 anos, me lascando, fazendo 100 km por dia, estrada de chão, caminhão de madeira carregado, sem luz, para estudar, para não receber R$1. Quando me formei, tive que fazer pós de tudo, de notarial, imobiliário, tributário, que eu gostava muito. E hoje tudo isso vem a calhar muito bem na área imobiliária, né? Mas são os desafios. Então, primeira coisa a gente fala, né? Quando as pessoas vão entrar a fim de crescer na nossa empresa, entenda como uma carreira, entenda que você tem que se aperfeiçoar. E é o grande X que eu vejo hoje é facilitar o nosso trabalho, o nosso processo. Eu coloco muito tempo e energia. Quando eu vou receber qualquer pessoa, principalmente por indicação, eu tenho que brilhar. É o oceano azul. Eu tenho que fazer o que ninguém faz. Eu tenho que deixar ele 100% ciente que eu vou resolver o seu problema. Seja na compra, na venda, na incorporação imobiliária, né, que é pegar grandes áreas, fazer todo o documental que eu fazia por muitos anos. Então, eu começo a escalonar, criar equipes, amigas minhas do jurídico, porque de início, rindo em você, nossa, né, tá empreendendo, indo pra corretagem, mas tá todo mundo lá. Tá 90% no mercado, né? Todo mundo é médico, corretor, advogado, corretor, porteiro, corretor. Tu tá indo pro mesmo caminho, todo mundo. Eu falei, calma, eu vi a luz no fim do túnel. Eu entendi que é uma maneira diferente de trabalhar. Parei tudo que eu estava fazendo e nunca fui meio Uber, meio corretor, meio advogada. Eu sempre fui 100% focada. Quando eu tomei a decisão, eu usava 5 máscaras, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, pandemia. 3 máscaras por dia no rosto, roupa tirando e tinha que trabalhar, tinha que fazer. Ninguém vai fazer por você. Né? Não se vitimize de governo, de questão... Aí, né, sempre vão ter... O brasileiro sempre foi assolado em crises, enfim, questão climática. A gente tem que fazer acontecer. Esse foi o primeiro passo em que eu fiz. E cada pessoa que chegou até mim, eu atendo até hoje. Hoje voltou um cliente falar comigo, depois de 3 anos, pedindo uma ajuda. Então, isso é muito legal, porque às vezes a gente manda as mensagens, eles saem do país, eles voltam, mas a gente está sempre em contato. Então, eu nunca descarto um cliente. A pessoa que me procurou, ela vai ter alguma motivação, alguma razão. E eu dou atenção e tempo. Esse é o maior legado do que eu consegui hoje, o meu espaço lá, com grandes famílias que tinham corretores dentro, né, da estrutura familiar ou do contexto de empresas, e que hoje eu entro com o meu time, claro que sozinho eu não venço, hoje acaba vindo muita indicação que eu não dou conta de atender, eu não tenho como entregar meio trabalho, foi justamente o que me proporcionou a entrar na Remax e fazer as coisas diferentes, porque estudei muito, me abdiquei muito, como falei para vocês, o interiorzão, minha faculdade, foi tudo muito sofrido do que eu fazia, com tribunal, com coisa nas costas que eu tinha que vencer. Então, quando a gente entra realmente com atendimento humanizado. Isso se resume em humanizar o processo. Às vezes a gente quer fórmula mágica, a gente quer marketing, a gente quer tecnologia, mas esquece que o cliente, que ele está ali na tua frente, às vezes ele quer saber como é que foi o seu dia, como é que foi a tua empresa, vai visitar, se o filho estava doente. Então eu vou muito, muito no atendimento humanizado. E o meu grande segredo também é o pós-venda. Eu faço negócios reiterados com as mesmas empresas. Eu não tenho grandes carteiras, eu nunca trabalhei com lead, nunca. Tudo que eu faturei até hoje dentro da Remax foi orgânico. Eu não tenho plataformas, empresas de patrocinados, mas eu coloco o meu tempo, minha energia e eu mapeio grandes empresas e peço sempre indicação. Aí o legal é você ser treinado pelos gigantes, porque eu não precisei errar todo o processo. Eu tava, vou pegar essa prática aqui, vou pegar isso aqui que deu certo, esse cara que tá performando há 10 anos dentro da nossa empresa, vou só replicar. E é muito simples. Não precisa você ficar contornando. Às vezes a gente dificulta, né? A gente vai fazer uma prova que a gente estudou tanto para aquilo. Chega na hora, você quer inventar moda, você rodou. Então, eu faço muito bem feito o que eu fui ensinada a fazer.
sem grandes inovações. Eu me qualifico, eu acho que isso sim faz a diferença. E eu quero sempre gerar valor. Se eu estiver aqui, eu faço, até hoje, eu viajo a outros estados para atender, às vezes, alguns clientes meus que estão de aniversário. E já virei grandes vendas através disso, porque eles veem que eu me importo. Eu me interesso com eles. Perfeito. É interessante. A nossa área do negócio, muitas vezes um pouquinho de encontro àquilo que as pessoas pensam, tem muito pouco a ver com imóveis, não é? E tem muito a ver com pessoas. O entendimento do cliente, a importância, você estava falando também, a importância de não estar sozinho, não é? De ter conhecimento, ter acesso à informação. E nós estamos numa era cada vez mais global, não é? Em que cada vez é mais difícil você conseguir estar sozinho no mercado. E tudo isto que você estava falando, a importância de participar destes eventos, de participar de uma convenção, estar dentro de uma rede imobiliária como a nossa, você consegue ter acesso a conhecimento que não teria nunca se estivesse sozinha, concorda, Paulina? Com certeza, eu teria peleado muito mais, né? Já foi assim um caminho de pedras, como a gente fala, porque é uma escolha. Se você escolheu que você quer faturar 10 vezes mais do que, no meu caso, eu faturava, me matando de trabalhar, é porque eu quero deixar um legado, é porque eu estou pronta para ajudar muitas vidas e muitas pessoas, e as pessoas sentem isso. A gente sente quando a gente vai numa loja, um atendimento, então tudo está relacionado como você tem a experiência. E isso é cultural. Então, para a gente quebrar toda aquela ruptura que estava acontecendo no nosso mercado, na nossa região, às vezes as pessoas não têm valor em te receber. Então, a gente tem que... É muito mais dificultoso, mas aí é o legal que começam a ter as indicações. Então, é isso que eu falo para vocês. Eu fiz muito posicionamento, sou a rainha do posicionamento da minha região, eu estou sempre lá, eu só faço parte da paisagem de lá, porque eu não precisava ter grandes investimentos para eu performar. Sim. Eu precisava só zanzar. Eu ficava o dia inteiro andando de um lado para o outro, mercado, padaria, e um cafezinho preto, estava sempre fazendo as coisas acontecerem da melhor forma possível, uma experiência que eu queria proporcionar. E eu sempre pensei, caramba, é tão simples assim. Eu impressionar o cliente, eu realmente me importar, porque eu já fazia isso antes. Só que eu fazia com uma coisa muito pesada, uma coisa que também não deixava eu crescer. E quando eu entro, eu tenho um plano de carreira, eu consigo realmente mudar em 6 meses, a 1 ano, a vida total da minha família, do que eu estimava para mim, porque eu sabia que ia vencer. Mas não tão rapidamente que as coisas iam se enquadrar dessa forma, com todas as adversidades. Então, nós estamos na melhor profissão do mundo, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos num país de grandes oportunidades. Hoje a gente está com os olhos holofotes lá na Europa, mas lá é um mercado já muito estabilizado. E nós aqui, eu acho que a gente consegue, quando a gente proporciona isso para o grande empresário, que ele não tem tempo, ou para o cliente simples mesmo, que ele está ali cheio de dúvidas, você senta com ele, você dá atenção, você sanou todas as dúvidas dele, ele vai fechar e vai reiterar negócios. Mas aí é o nosso trabalho no pós-venda. Eu entrei para essas grandes famílias. O fator que eu considero crucial foi porque essas pessoas pecaram no pós. Eles vendiam, eles tinham uma confiança, eles eram amigos, familiares, mas não estavam adstritos a falar com essas pessoas frequentemente. Então, eu estava sempre lá. E eu criava pretextos. Tem um nome chique agora, que o pessoal do Rio Grande do Sul estava fazendo um podcast falando sobre isso, do criar pretextos de estar dentro dessas empresas, estar falando com os seus clientes, né? Que são empresários. Então, eu conseguia ter empresas, às vezes falavam, nossa, mas eu posso te ajudar nisso. Eu preciso fazer um protocolo numa prefeitura e tal. Nossa, eu tô aqui do lado, posso resolver isso para ti. Automaticamente, eu estava dentro dessas empresas, o grande empresário estava dando uma brechinha para eu entrar. Quando ele via que eu tinha muita força de vontade, eu nunca escondi que eu estava iniciando, que eu estava fazendo uma transição de carreira. Eu nunca escondi. E eu sempre vendi o lado humano. Eu quero resolver. Tá aqui, é o que eu posso fazer e eu vou me entregar 100%. E ali começaram a ter as indicações, o posicionamento, eu comecei a ter faturamento para aplicar melhor, me posicionar melhor com outdoor, com placa de rua, com investimentos de jogos americanos, guardanapo, eu faço tudo. Tudo. Ações beneficentes, eu faço 2 por ano, extremamente pensadas. Eu consigo fazer as cartas vinculadas ao melhor restaurante da cidade, a bares, que a gente tem ali um público que é o nosso nicho. Eu faço uma lembrancinha temática. Eu fiz agora com um barzinho que ele tem temática americana do Texas. Eu fiz um papelzinho envelhecido, um convite que ia ter bandas, a convidar essas pessoas com bandas para dentro dos grandes condomínios. Então, quando eu consegui uma brechinha de entrar, ajudando pessoas e me posicionando, eu falei, nossa, eu fechei um tripé aqui que eu vou
reiterar, mas é fazendo. Você nunca vai iniciar no mercado uma transição que você vai saber tudo. Então, o meu primeiro ano, eu pequei algumas falhas, eu não coloquei um QR Code para as pessoas se inscreverem, para depois eu reiterar negócios, né? Eu realmente estar com essas famílias. E depois eu fui adequando, eu consegui adequar meu processo, eu comecei ano após ano melhorar. A última eu consegui até colocar umas bandas lá, as pessoas dos grandes condomínios que eu não tive acesso, porque já tinham corretores lá dentro. Eu consegui adentrar, eu consegui ganhar essas famílias e, acima de tudo, servir. Então, a gente conseguiu unir o propósito, ajudar com arte lá, com projeto beneficente de pessoas com depressão. Então, eu me envolvo em tudo que tem na minha comunidade, fechando aí, né, toda essa conversa de posicionamento. Eu tô dentro, eu tô com muita energia do que der e vier, eu estou ali a abraçar. Mas é claro que quando você começa nichado, quando você começa posicionado, é o fecho. Porque um negócio que tu faz aqui no prédio A vai repercutir no prédio B, no C, porque você está todos os dias ali, a padaria vai te indicar, daqui a pouco o outro cliente também te indica, opa, mas a pessoa eles não sabem que eu tenho 6 meses a 1 ano no mercado. Sim. Todo mundo falando meu nome, né? Então começa a fechar e começa a elencar aí para progressão, para eu ter realmente um patrimônio e começar a investir no meu negócio como empresário. Mas dá para começar sem investimento. Tudo isso foi para fazer esse fecho de que eu comecei fazendo portaria, comecei indo para o mercado realmente, fazendo o meu trabalho acontecer. É o que a gente vê, Fabrina, né? Na real, hoje é a foto da Fabrina, né? Mas tem todo um filme, tem toda uma trajetória e uma narrativa, e você contou a dificuldade inicial, contou de onde você veio, qual é a tua... de onde você nasceu, as dificuldades que você teve para chegar até onde você chegou, sair do Paraná, ir para Balneário Camboriú. O Fernando tinha falado sobre tendências. A gente sabe que Balneário Camboriú é um dos mercados onde tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil. As pessoas lá têm uma tendência que lá é o segundo imóvel, é imóvel de veraneio, então o cara compra uma segunda residência. Então tudo, e você que navega, você nichou, foi para o alto padrão, então tudo isso também você teve que criar uma autoridade, teve que criar uma reputação para trabalhar com essas pessoas, e como você mesmo falou, você precisou criar de forma orgânica, né, esse trabalho, não foi nada comprado, você foi lá... porque eu nem tinha capital inicial, né? Para investir nisso, e você foi lá de forma orgânica e é, sim, uma das grandes referências aí, corretoras dentro da Remax aqui no Brasil. E para a gente finalizar, eu queria que você dá um conselho aí para quem está assistindo a gente tem poucos minutos aí para que a gente feche esse bate-papo. Primeiro, quero agradecer você, já agradecer o Fernando por estar aqui comigo nesse bate-papo, você por aceitar o convite. Queria que você desse um conselho para quem está querendo entrar para essa profissão de corretor imobiliário, mas também queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, quais foram as tuas conquistas, e depois faz o fecha aí pra gente, tá bom? Bem, eu acho que a primeira coisa, nós temos que acreditar em nós. O mundo vai se voltar contra você, a tua família, né? Minha filha falou, nossa, mas você estudou tanto, você se abdicou, você fez 100 quilômetros de estradas perigosas por 5 anos, pós disso, daquilo, e daqui a pouco você joga tudo pro ar e você está ali. Por quê? As pessoas não entendem. Numa área que tem todo mundo lá, todo o mercado está lá, os tubarões estão lá. Calma, nós somos um peixinho, mas nós somos um peixinho com grande repercussão no nosso país e internacionalmente. Então a gente entra isso já nichado, né? Que a gente consiga ajudar muitas vidas. Nós nos unimos porque grandes sonhos atraem grandes pessoas. Eu nunca pensei pequeno e o meu propósito firme foi sempre ajudar muitas vidas, e é isso que eu me proponho. Hoje eu não dou conta de atender a todas as pessoas que nos procuram. Eu formo time, estou com outras pessoas também que eram clientes meus, entrando conosco, pessoas que estavam depressivas nos seus trabalhos, traz para dentro, porque o líder, ele ensina com o resultado. Então hoje eu tenho o resultado de estar aí pelo 2º ano consecutivo, ou 3º, no ranking de Santa Catarina número 1, e também fiquei número 1 do primeiro trimestre do Brasil, em Team Leader, com 630 franquias nossas. Ano passado fiquei número 2, com pessoas no mercado de muito tempo. Então eu considero grandes vitórias e eu uso isso para cativar. Eu exerço minha liderança para trazer pessoas que queiram pagar o preço de estar aqui, porque não é fácil, mas vai valer a pena. Que incrível história, que incrível evolução, um testemunho fantástico, não é? Eu acho que uma inspiração muito grande para quem está começando, para quem já está no mercado e ao mesmo tempo também para quem está iniciando, não é? Foi um prazer imenso, foi um orgulho imenso estar aqui nesta conversa com a Fabrina e com o Edinaldo. Muito obrigado também pela vossa presença, e para todo o público que nos está assistindo,
Espero que tenham gostado e que se inspirem nesta história maravilhosa de uma mulher de sucesso, não é? No mercado imobiliário, não é, Edinaldo? Estamos juntos, né? Juntos nós multiplicamos. Obrigada, pessoal.